Olá, hoje vou falar-vos sobre as funções contar valor e contar vazio do Excel. Normalmente uso estas funções para calcular as presenças e as faltas dos meus alunos às aulas. Vou começar por mostrar-vos, aqui na minha coluna das presenças, a forma para utilizar então esta função de contar valor. Então começamos por igual, escrevemos contar.val, abrimos parênteses, clicamos em cima da primeira célula da primeira aula, neste caso aqui do primeiro aluno, damos 2 pontos e depois clicamos em cima da última célula, neste caso, no meu caso, a célula H9. Fechamos parênteses e damos Enter. E então temos aqui as presenças automaticamente calculadas dos alunos. Vamos imaginar que eu marco aqui mais uma presença, ele ficará aqui. Se tiver faltas, basta eu apagar, ou seja, eu deixar o campo vazio e ele retira então as presenças. Vamos fazer o mesmo para as faltas. Para as faltas, ele vai contar só os campos vazios. Neste caso, eu devo então introduzir a forma, escrever igual, contar ponto vazio, abrir parênteses, clicar em cima da primeira aula, portanto, da célula correspondente à primeira aula, 2 pontos, clicar depois na última célula, ou seja, da última aula, fechar parênteses e dar um Enter. E automaticamente tenho aqui criado um número de faltas. Vamos imaginar que, retirando aqui algumas presenças, reduz então as presenças e aumenta o número de faltas. Em vez do X, eu posso utilizar outra letra ou, inclusive, um número. Vamos imaginar que eu, em vez do X, preferia colocar a letra P, por exemplo, como de presença, e à medida que eu vou acrescentando os P's, ele vai somando. Mas, como veem, ele soma P's com X ou com outra letra qualquer, vamos experimentar com G, funciona sempre. Ou seja, ele vai sempre dar-me o valor das presenças que o aluno tem. No caso das faltas, no caso do contar vazio, cada vez que não esteja preenchido um destes espaços, ele irá me dar então o número de faltas. Se pretendermos ainda ficar com o quadro mais bonito, podemos selecionar a coluna, ir aqui acima a formatação condicional, realçar células e depois escrever qualquer coisa do género maior que, por exemplo, 0, ou seja, que quando aparecer ali qualquer número, escolher então aqui a opção de como é que queremos que apareça. Vamos imaginar que eu queria qualquer coisa do género que ficasse com letras, por exemplo, verdes. Vou aqui ao tipo de letra, que já está selecionado. Escolho aqui na opção de cor, por exemplo, a cor verde. E cada vez que, e faço OK, cada vez que agora aparecer aqui o número, ele vai aparecer na cor verde. Vou arrastar a forma para ficarmos com a forma para todos os alunos e vou fazer a mesma coisa para as faltas. As faltas faria algum sentido, uma vez que são faltas, que os números aparecessem em vermelho, por exemplo. Então, vou novamente à formatação condicional, realçar células, maior que 0, portanto, assim que aparecer qualquer valor ali que não seja 0 ou que não seja vazio, ele então ir-me a dar o número de faltas ou de não presenças, mas que eu quero que fiquem com uma cor vermelha as letras, e então eu vou fazer aqui formato personalizado. Vou novamente aqui escolher selecionar onde está automático, vou agora meter vermelho e vou dar um Enter. Ou seja, vou ficar então com os números a vermelho. Para ficarem mais realçados, posso sempre colocar aqui a opção de bold e vou arrastar a forma para ficarmos então com as faltas todas. Portanto, sempre que apareçam zeros, ele vai me dar a preto, e sempre que apareçam com faltas, ele vai dar então com a cor vermelha. Como veem, a função contar valor e contar vazio são muito interessantes, ajudam-nos bastante nesta ou noutras tabelas. Neste exemplo funciona bastante bem, como podem ver. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.